Olá, sejam muito bem-vindas novamente à nossa série, que é a nossa série de lives Presentes que Transformam, uma série que está acontecendo toda terça e quinta, para você que gosta de presentes afetivos, faça você mesmo, manualidades, e vamos começar novamente. Então, hoje a série é um tema muito especial, que a gente vai falar para você que gostaria de empreender, que quer empreender, não sabe por onde começar. Então essa live é para você. A gente vai começar, vai ter muitas conversas e inspirações, certo? E antes da gente começar, de eu chamar a nossa convidada especial, e que eu acredito que ninguém conhece aqui, eu vou perguntar: quem gostaria de empreender, quem já empreende, quem trabalha CLT e gostaria de empreender, mas não sabe por onde começar? Coloca aqui nos comentários. Outra pergunta que eu quero fazer também é: você tem vontade de empreender, mas sente que algo paralisa você, que algo prende, que algo impede que você dê um passo? Fala também aqui nos comentários pra gente saber. Enquanto vocês respondem, eu vou chamar aqui a pessoa, ela tá aqui do meu lado, e aí vocês vão ver, vão ter inspirações, e vai ser uma prova viva disso, né? Que é possível dar o primeiro passo e transformar em um grande negócio. Então aqui é a Dadilza tá dizendo eu, a Fran tá dizendo eu. Que mais? Vão falando aí. E quem conhece, tem amigas empreendedoras, quem conhece pessoas que gostariam de empreender, mas vocês podem colocar aí nos comentários, colocar o aviãozinho, tá bom? A Tânia diz: sim, eu quero empreender, mas não estou sabendo por onde começar. Então fica aqui na live com a gente, que a gente vai dar algumas dicas, falar de algumas coisas para vocês começarem a dar esse primeiro passo, tá bom? E eu vou convidar aqui a Sol, disse: eu quero empreender, pois vamos juntos, né? Que a gente tem esse movimento aqui na Mil Ideias, de ensinar coisas práticas que vocês podem colocar em ação e fazer esse movimento, e já podem movimentos já para ganhar dinheiro e com recursos que você já tem. E aí a gente vai começar hoje com inspiração, que é uma grande inspiração para mim, que é, olha aqui, a minha mãe, a Aradia. Eu quero saber quem conhece, né? A Aradia é nossa fundadora aqui da Mil Ideias. E a história dela é muito inspiradora. Eu costumo contar muito, assim, para as pessoas próximas, para os meus amigos, para pessoas quando eu vou contar sobre a Mil Ideias, né? Como começou. E aí, ela é prova viva de que você pode começar em casa. E aí é exatamente isso que eu quero saber. E aí, mãe, como foi que a senhora começou a Mil Ideias? Eita, olha só, boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa história, né? E tá nessa live, né? Porque a importância dessa live é que realmente hoje é um dia importante. O medo de começar é uma coisa que realmente permeia nas minhas alunas, nas minhas clientes, por toda a existência da Mil Ideias, né? Mas por onde você começa? Começa onde você está, com o que você tem, tá certo? E aí você vai escolher, né, o que você vai fazer. Eu comecei em casa. Comecei em casa com o que eu tinha, né? Comecei em casa recém-casada. Eu casei em setembro de 85 e em outubro eu já estava dando aula na minha casa, né? Antes eu já tinha as ideias, né? Queria dar aula, as pessoas sabiam do que eu fazia, mas eu não tinha o espaço para dar aula. E aí, porque eu morava ainda com as minhas irmãs, o apartamento todo ocupado. E uma coisa importante é você começar sem realmente ter os custos iniciais, né? Então como eu era recém-casada, como eu casei em setembro, no dia 28 de setembro, ela está completando aniversário agora, né? Dia 28. E em outubro eu já comecei a dar aula, porque eu já sabia que ia casar, e aí já comecei a divulgar antes. E realmente eu tenho uma aluna até hoje que diz: olha, comecei no seu apartamento, lá na Piedade. Isso, os clientes que elas começaram, e aí a filha gostou, começou, às vezes ela nem tinha filha ainda,
né? Aí a criança começou a apresentar mil ideias, começou a gostar já de arte, artesanato, do faça você mesmo desde criança, cria essa afinidade e também quando chega na adolescência e na vida adulta continua com isso como hobby, como uma fonte de renda, como o negócio principal que seja. Mas existe esse tipo de falam sobre isso, né? E a Dani, não, amor, vamos fazer uma série de lives em setembro, inspirando as pessoas. Eu anotei alguns pontos importantes, né? E uma coisa que eu tinha para perguntar, né? Tem aqui alguém, né? Que teve ideia de empreender e se sentiu paralisada, né? Vão colocando aí no chat, né? Porque a gente pode, nesse momento, trocar uma ideia. Agora, falando, né, sobre o meu apartamento, então eu comecei realmente a dar aula, eu tinha 22 anos, comecei a dar aula no meu apartamento e em março de 86 eu comecei a fazer um curso em São Paulo dentro da minha área, porque de formação eu sou farmacêutica. E aí todo mês eu viajava para São Paulo, isso durante 2 anos. E aí foi muito interessante, por quê? Porque realmente São Paulo é uma grande fonte, é uma grande metrópole que realmente se você botar atrás e para pesquisar, você vai encontrar em todas as áreas do conhecimento, você vai encontrar inspirações e vai encontrar material para você trazer. E aí todo mês eu ia, vivia da fonte, trazia e fiquei nessa interação com as alunas, né? E o que aconteceu realmente foi um boom, né? Isso foi em outubro e rapidamente eu vi que não tinha condição de ficar no meu apartamento. E aí eu falei, gente, então ano que vem, né? Eu vou abrir uma loja. Eu comecei a procurar essa loja nos primeiros meses do ano e realmente em março de 86 eu abri a primeira loja. Não sei se alguém daqui tem conhecimento ou se visitou essa loja, mas ela foi na Professor Dias da Rocha, quase esquina com Antônio Salles. E a primeira loja chamou Ideias Perfumadas. Mas também evoluiu muito rápido e rapidamente eu vi que as ideias não eram só perfumadas, né? E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer o negócio, né? Mas aí recebemos uma visita de uma pessoa, de uma empresa, informando que esse nome Ideias Perfumadas era patenteado. Aí eu falei, pois então tá bom, pois chegou a hora, vamos botar 1000 ideias? Aí consultamos e 1000 ideias não era patenteado, né? Não era registrado. E a gente registrou a marca 1000 ideias. E aí ficou muito bom porque a gente pôde realmente acompanhar. Porque a 1000 ideias, a evolução dela foi baseada em quê? Sempre em vocês. Vocês pedem algo, a gente vai atrás, né? Então, ou já sei fazer de alguma forma, né? Ou procurava alguém no mercado que soubesse para trazer, para compartilhar isso com a gente. Ou viajando, eu sabia quem era o profissional que trazia, qual era a empresa que tinha esse conhecimento, essa tecnologia, e trazia para dar formação aqui, para ensinar. Ou, às vezes, sendo professor de fora, vinha dar formação para os nossos professores, para mim pessoalmente, e a gente replicava, né? E aí depois começamos a ir mais longe, começamos a ir para realmente internacional, dos Estados Unidos, para a Europa, e feiras importantes nessa área do faça você mesmo, né? Em um outro momento eu vou falar mais, né, dessa ramificação, como é que foi, o boom da confeitaria, como foi que a gente trouxe, né? Mas agora, nesse momento, a gente vai focar no empreender, que é começar pequena. Então, abrimos essa lojinha, né? Era uma lojinha mesmo, eu acho, não sei nem quantos metros quadrados tinha, talvez uns 50, 80 metros quadrados. Eu acho que uns 50 metros quadrados, né? E lá foi um lugar importante, porque lá eu fiquei grávida, eu tive meu primeiro filho, e o filho ia comigo quando eu ia trabalhar, amamentava, ficava quietinho lá, dormindo, e eu trabalhando. Então é importante a gente saber que a gente pode trabalhar em casa. Com essa atividade que nós fazemos, nós podemos trabalhar em casa. Nós podemos o que precisa ser feito, né? E a gente sempre pesquisando, a gente que é uma fonte importante para a gente saber qual é o caminho que a gente vai seguir. Porque assim, quando você está pequenininho, como é que você dá o primeiro passo, né? Você faz alguma atividade, né? E você dá de presente.
ou um presente mesmo, ou como amostras. Por exemplo, no caso específico dos biscoitos, mensagens distintas para todas as ocasiões, e aí você bota lá a sua etiquetinha atrás, com seu telefone, e aí vai divulgando, né? Então, o que a gente fez? A gente sempre fez essa pesquisa, né? E aí as pessoas chegavam e diziam, nossa, que é muito longe. Mas vamos combinar, minha gente, que quase 40 anos atrás era longe mesmo, né? Era lá, olha, professor Dias da Rocha, um quarteirão depois da Virgílio Távora. Então, quem morava nos bairros e morava no centro, era longe mesmo, né? E aí, o que acontece? Então, a gente viu que a gente ir para o centro era importante. E aí, 2 anos depois, a gente foi para o centro da cidade. Aonde? Na rua 24 de maio, ali ó, em frente ao IPEC, né? Perto do Senac, por ali. Então, foi, por acaso, também um local muito importante, porque em frente ficava o IPEC e perto ficava o Senac, né? Mas sempre lojinha pequena, né? E aí, a questão dos custos, né? Se você está em casa, nós aqui da Minha Ideia defendemos muito o negócio enxuto, né? O negócio, como é um negócio enxuto? É um negócio com você mesmo, você primeiro preencher o seu tempo com a sua encomenda, divulgando na família, divulgando nas redes sociais, presenteando os pequenos presentes e dizendo, olha, eu estou aqui, eu sei fazer isso. E aí, você ocupar o seu tempo e ir formando esse dinheiro inicial a partir realmente das pequenas encomendas, dos pequenos presentes, das pequenas lembranças. Isso, o que você faz? Você cria uma base, né? Ó, o que eu falei para vocês, quando eu comecei a dar aula em casa, eu comecei a dar aula com 1 mês de casada. Por quê? Porque eu já divulgava, né? Então, os clientes já sabiam, né? E na época a senhora divulgava onde? Pronto. Que hoje a gente tem as redes sociais, né? Instagram. Você sabe que eu estava escrevendo, que eu ia anotando algumas coisas que eu ia falar pra você. Eu falei, gente, como é que eu divulgava, né? Sabe onde era? No Jornal O Povo e no Diário do Nordeste. Mas só que era pago, né? O anúncio. Agora, qual é o tamanho do anúncio? Ó, tinha lá os classificados desse tamanho. E assim eu lotava as minhas turmas. Então, a preocupação, né, com o curso de casa, porque realmente estava muito complicado aquela vez, eu fui para um lugar, mas longe, né? Pequeno. Eu nem sei se tem esse shoppingzinho lá. Vou olhar. Era tipo um mini shoppingzinho com acho que 5 ou 6 lojas. A minha loja era uma professora de... Tinha loja para Antônio Salles, mas a minha não era. Sabe por quê? Porque pela professora da Rocha era mais barato. Então, comece com o que você tem. Eu tinha a minha casa. Então, foi lá que eu comecei. Com o quê? Com o meu fogão. No mesmo fogão que eu cozinhava, eu fazia o que precisava aquecer. Na minha sala, o meu sofá, as mesas que eu tinha. Quando eu ampliei, eu fui para uma loja desse tamanho, tá certo? E não tinha um segundo de compartimento. Não tinha. Tinha uma divisória de madeira da loja para a sala de aula. Então, era tudo minúsculo, né? E aí a coisa vai acontecendo, por quê? Porque você está com os custos baixos, né? Negócio enxuto, tá bom? Deixa eu ver o que eu anotei mais para vocês. Então, o importante, né? Não é ter tudo pronto, mas dar o primeiro passo. Pronto, isso que a Dani falou é muito importante. Não espere ter tudo pronto. Dê o primeiro passo, né? No caso de vocês, você tem várias pessoas precisando comprar aquilo, coisas diferentes, coisas personalizadas, coisas que toquem o coração, que realmente esse é um nicho, a gente está focando muito nisso, colocando realmente um espaço importante nos nossos cursos, na nossa loja, nas nossas lives, na nossa fala, né? Porque realmente esse é um nicho muito especial, né? De tocar o coração das pessoas. O marketing atual, ele gasta milhões, você está gastando dinheirinho. Deixa eu ver, eu perguntei para vocês se alguém tinha já tentado fazer algo e tinha se sentido paralisada, né? Alguém respondeu, Dani, sobre isso?
uma coisa, gente, que influencia no medo, que chama síndrome da impostura. Tem aquela história da desvalia, né? Que alguém faz melhor do que você não sabe tanto. E aí... E às vezes que acredita que tem que estar tudo perfeito para você começar e dar o primeiro passo. Mas às vezes não é isso. E assim, não foi eu que comecei o negócio, né? Mas eu acompanho muitas pessoas, muitas alunas. E vejo, e gosto muito de acompanhar, né? Eu acho muito legal de acompanhar, saber como é que tá, se tá dando certo. E eu sei de muitas histórias, né? Eu acompanho muitas histórias, sei da história da minha mãe e acompanho muitas histórias das nossas alunas. E aí depois que ela falar, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vejo, né? Do que eu percebo. Então, sentir medo, ter dúvida se vai dar certo, tá certo? Que mais? O valor de começar pequeno, né? Isso eu já dei um toque. Porque realmente, se você não tem um aluguel para pagar, se você não faz grandes investimentos, por exemplo, aqui na 1010 a gente, embora já seja uma empresa de muitos anos, mas a gente está sempre começando. Como assim, Adi? Por exemplo, biscoito afetivo é uma coisa recente, que a gente não tinha aqui em Fortaleza ainda, e a gente, né, despertou para isso, né, e começamos a pesquisar, testar, e fizemos exatamente esse percurso. Você acha que quando a gente vai começar, a gente vai fazer grandes investimentos nas embalagens direcionadas para isso, nos carimbos para isso? Não. A gente pediu o mínimo, testou a receita básica, foi testando e testando até encontrar aquela que carimbasse realmente, que ficasse com alta qualidade. Mas o quê? Uma receitinha básica. Começa com o quê? Começa com trigo, manteiga e ovo. E que é uma delícia. E que é uma delícia. Você precisa de uma batedeira daquela, como é que chama? Aquela super potente? Ok, vai ser ótimo. Mas você pode começar na mão. Entendeu? Ela vai facilitar depois que você já tiver uma produção. Uma produção maior, a primeira, a segunda, a terceira. Quando você realmente estiver fazendo bastante, você vai comprar uma batedeira de R$700, tá certo? Que eu comprei a minha de R$700, porque eu comprei uma nova, mas não precisava necessariamente comprar imediatamente. Eu comprei porque tinha uma promoção, eu sabia que ia precisar e comprei. O forno. Você vai começar no fogão da sua casa. Eu tô falando dos biscoitos afetivos. Se a gente falar da cartonagem, né? Então, voltando do biscoito afetivo, você faz uma receita que você gasta menos de R$10. Olha, menos de R$10 na receita. Você vai poder fazer a sua primeira fornada e vai poder fazer propaganda do seu negócio. Porque quem prova fala, uau, né? Como assim? Dê um exemplo, Aradi. Eu tenho vários para contar, mas uma vez chegou aqui agora, há pouco tempo, a gente até, acho que eu já contei na live, mas se eu não tiver contado, vou contar de novo. Uma pessoa chegou aqui para comprar uma lembrança de primeira comunhão. E escolheu o quê? Escolheu uma das lembranças mais caras que a gente tinha, que é uma caixa revestida de tecido, uma caixa de cartonagem. Então, cartonagem já é uma lembrança um pouco mais cara. Revestida com tecido, também. Decorada com acrílico também. Então, sempre, tudo que ela escolheu foi mais caro. Então, quando a Dani mostrou os biscoitos afetivos, ela falou, não, eu já encomendei o que eu vou colocar dentro. Aí a Dani fez o quê? Tinha uma fornada quentinha que tinha saído, a mulher chegou à tarde, a fornada tinha saído de manhã, fresquinha, deu pra mulher provar. O que aconteceu? Uau, quero. Encomendou os biscoitos. Entende? Ela não tinha encomendado ainda, ela ia ver o que ela ia colocar dentro. Então, é um produto que dá uau. Procura trabalhar com o que você gosta, essa é uma dica super importante, né? Trabalhar com o que você gosta, trabalhar com o que é fácil de fazer, que tem baixo custo, e realmente começa a divulgar o seu trabalho dessa forma, ou presenteando, ou postando nas redes sociais, ou as duas coisas, né? Que hoje em dia nas redes sociais você pode ter o orgânico, que você nem paga, mesmo um anúnciozinho desse tamanho lá do Jornal Povo, né? Era baratinho, né? É verdade, valia muito a pena, era baratinho, mas tinha que pagar, né? No caso das redes sociais nem precisa.
Eu queria Oi. fazer uma pergunta, né? Se você que quer começar a empreender, quer começar a dar esse passo, né? O que que você faz à mão? O que que você faz algo feito por você que você acredita que você poderia fazer e já dar um primeiro passo? Coloca aí nos comentários. A Márcia disse aqui, ó, que fez o curso de carimbados e fará o de casadinho. Uau. Ela já está produzindo. Olha aí que maravilha. Muito legal. Ela já mandou mensagem hoje mesmo. Acho que foi ela que perguntando Então, dos carimbos personalizados. Peraí, deixa eu te falar logo uma coisa pra Márcia. Fica de olho, porque eu vou lançar uns negócios muito legais, né? Pra lembranças. Agora que o Natal tá chegando, gente, se prepara. Olha, foi o primeiro ano que eu trabalhei com biscoitos pro Natal. Eu trabalhei até o dia 30 de dezembro, às 18 horas, porque eu me recebendo encomenda demais, porque era para ano novo e pode se preparar com antecedência para, tipo assim, entrou dezembro, você já está com suas encomendas fechadas. Porque isso acontece, isso no ano passado aconteceu comigo, não deu, eu acho que 10 de dezembro eu estava com encomenda fechada, mas o que eu comecei a receber encomenda em novembro, e eu não comecei a divulgar tão cedo, esse ano já estou divulgando. O catálogo facilita muito, você tira a foto, você coloca a descrição do produto, você coloca o preço. Se você não sabe fazer isso, eu acho que a gente vai até dar uma aula fazendo isso, né, Dani? Ensinando ela a fazer. Se você não sabe qualquer gráfica, porque hoje em dia, realmente, no celular é muito fácil de fazer. Tem alguns aplicativos. Tem alguns aplicativos e a Dani sabe fazer as dicas bem direitinho, do jeito que ele faz o nosso. Mas, independente dessa aula que a Dani possa dar, você vai na mente, divulgação do que você vende, do que você está produzindo, de qual é o custo daquilo e uma coisa bacana, bem apresentada, tá certo? Você pode ter isso fisicamente, que você pode distribuir para as pessoas que você vai encontrando, né? Também não precisa fazer em quantidade. É outra coisa muito forte na 1000 Ideias foi o panfleto. Lógico que hoje o panfleto diminuiu. Gente, na 1000 Ideias do Centro a gente distribuía. Então, hoje isso não funciona mais dessa forma, né? Mas você ter um panfletinho, sim, o panfletinho ainda funciona para você dar para uma pessoa no boca a boca. Né? Na verdade, hoje mudou, né, gente? Hoje a gente faz tudo pelo Instagram, pelo WhatsApp, encaminhando no WhatsApp. Sim. E hoje, por exemplo, na 1000 Ideias, eu acho que tem muita gente aqui que tem acesso às nossas lives, aos nossos cursos, pelo grupo do WhatsApp. Também é outra possibilidade, né? Então, a gente está sempre se aprimorando, né? Sempre seguindo as tendências e as mudanças do mundo, né? E a Andréa perguntou aqui, esses biscoitos são os amanteigados? Então, Andréa, nós temos 2 cursos, né? Que é os amanteigados, carimbados, e nós temos o amanteigado, que é o casadinho. São 2 coisas diferentes, né? 2 cursos diferentes. A ideia inicial foi lançar só o carimbado, né? Deixa eu... então deixa aí. Então a ideia inicial foi lançar o carimbado, né? Porque eu sei que realmente é o carro-chefe, né? Por quê? Porque ele mexe realmente com o coração, né? E dá mensagens importantes que você pode dar essa mensagem com facilidade daquilo que você quer transmitir na lembrança, né? Porque você escreve qualquer coisa, você personaliza. Era uma mensagem, mas é uma personalização. Eu fiz, vocês podem ver no feed, né? No feed da 1000 Ideias, você pode ver, tem uma coisa super bacana que é um biscoito com a logomarca da identidade visual do casal, no caso do casamento. Foi o casamento do meu filho e na mesa posta eu coloquei, tinha o prato, né? O cardápio, o guardanapo, o cardápio, e foi finalizado com um biscoito com a logomarca do casal. Gente, é assim uma assinatura, ficou muito chique. Vejam lá no feed da 1000 Ideias. Depois eu vou subir nos stories, depois da live, tá? Pra vocês verem. Agora tem uma coisa importante no personalizado, né? Que é o biscoito empresarial. É outra coisa muito forte, né? Eu tenho amigas, não aqui, é do ano inteiro. Então você... Por exemplo, salão de beleza. Então, tá lá, vai tomar um café. Então, imagina que ali tá reforçando a marca, né? Por exemplo, presentes, né?
presentes assim, sapato, bolsa, roupa. Então a pessoa, a empresa pode finalizar ali na sacolinha, né, um lacinho e tal, como a gente já recebe, mas coloca um biscoito. Então ela está adoçando, finalizando aquele presente com a marca da empresa, né? Uma coisa doce, né? Porque a marca já está de todas as formas. E tem uma coisa no marketing que é ativar todos os sentidos. Então você ativa a sua marca através do paladar e de uma coisa que ela vai dizer: uau, até isso a empresa se preocupou. Olha que legal. Esse aqui é o da minha ideia. Está no saquinho aqui, não está dando para ver muito bem. Bota mais em cima. Mais em cima? Aqui, deu? Uhum. Olha aí. Dá pra ver super bem. Então, esse é da Mil Ideias. É muito interessante. Por exemplo, o que nós adotamos aqui na Mil Ideias? Independente de qual seja o curso, tem a apostila. A pessoa chega, senta na mesa, tem a apostila. E em cima da apostila, na logomarca da Mil Ideias, tem um biscoito para a pessoa degustar, né? Então, ela já começa a aula adoçando a boca com nossa marca e tomando um cafezinho delicioso. O que vocês acham dessa ideia? Então as pessoas já podem ir lá postar, né? Já postam uma apostila, já marcam a Mil Ideias. E isso é uma coisa que as empresas estão fazendo cada vez mais, né? Porque hoje as redes sociais, elas têm esse poder de chegar a muita gente e às vezes com movimentos pequenos, né? E que faz toda a diferença. E a Eugênia disse aqui: eu quero muito fazer cestas. Estão dizendo aqui que a Peg Monte, festas, locações, trabalha com decoração de festas. A Tânia tá perguntando: os biscoitos afetivos são esses biscoitos carimbados? Exatamente. Eu comecei a explicar são os biscoitos carimbados. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que a gente falou na live. Essa aqui é um modelo, né, da caixa que é cartonada com tecido. E olha só aqui dentro pra vocês verem o que tem dentro. Eu acho que tem. Essa aqui ficou como modelo. Olha só. Isso aqui são biscoitos carimbados, que é para lembranças de primeira comunhão. Ele vive e primeira comunhão. E existe uma infinidade de possibilidades de carimbos, né? A gente tem de batizado, de flores, coração, de frases motivacionais, de gratidão. Então tem um universo incrível, né? E a gente tem também os biscoitos que são os carimbos, que são os personalizados, né? Que a gente personaliza muito com as logos. Clementino Caral: sou confeiteira e gosto de produzir tudo para meus clientes. Os detalhes encantam. Olha que bacana. Legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Muito bem, Eulália. Cadê? A Eulália diz que quer trabalhar com sucos naturais. Olha que maravilha. Depois vamos voltar aqui pra... Isso. Então, falando do custo, né? Por exemplo, se você trabalha com biscoito, é muito barato, tanto o carimbado como o casadinho. Então, como eu estava falando para vocês, a ideia era lançar o carimbado. Só que eles estão muito juntos, o carimbado e o casadinho. Então, Aratita vai dar o casadinho? Então, rapidamente, o carimbado, e mês sim, mês não, até um pouquinho mais a gente dá o casadinho. Mas realmente eles se complementam. Quem teve na live retrasada que eu mostrei um presente, então ele se compõe muito bem. O biscoito carimbado, né, o amanteigado carimbado com mensagens, e o casadinho como complementando, e você vê que ele é recheado. É como assim uma coisa de doces, né? Você não vai colocar só um tipo de doce. Quando você coloca mais doces, fica mais interessante, uma coisa mais dinâmica. Então, nos presentes afetivos que encantam, que a gente coloca biscoito, a gente normalmente coloca os dois, tá? E quando coloca só um, normalmente a gente coloca o carimbado. Então, são dois cursos diferentes e os dois de altíssima valia, e normalmente as pessoas perguntam: mas se eu puder escolher um, eu não posso fazer só um? Com os casadinhos eu não posso carimbar? Então, são massas diferentes, são propostas diferentes. Então, com a massa do casadinho, a gente não consegue carimbar. Isso, né? Então, ela é uma massa que é mais macia, que a gente coloca o recheio dentro. E já a outra, ela é perfeita para carimbar. Ela carimba com facilidade.
Tanto é que tem pessoas que vêm para o curso, já trabalham com biscoitos, mas não conseguem carimbar. Então elas vêm para o curso e aprendem a receita perfeita, que além de deliciosa, é fácil de carimbar, de usar o carimbo, tá bom? Isso mesmo, a gente já teve vários alunos, assim, muito experientes e que até tivemos alunos já que trabalham só com biscoito, né? Aí recebeu a encomenda do carimbado, quando foi carimbado, desmontou. Então, realmente, assim, um ponto forte são as nossas receitas. O carimbado, ele é perfeito, ele é simples, fácil de fazer, perfeito. E o casadinho tem uma característica de uma maciez, de uma delicadeza na massa e de não puxar muito do recheio. Ele não, a outra fica mais mole. Se você botar o amanteigado, colocar o recheio, ele fica mais mole. A massa do casadinho segura mais, tá? Essa é a diferença. Mas se ainda tiver alguma pergunta sobre o carimbado e o casadinho, pode perguntar, pode continuar perguntando. Então, como eu estava falando para vocês, realmente é muito simples, é muito fácil, né, começar, e quero saber se vocês entenderam como dar o primeiro passo no biscoito. Eu vou dar alguns cursos que a gente trabalha como exemplo, né? Então, eu já falei para vocês, é uma receita com menos de R$10, você compra uma folha de celofane, fitinha, etiquetinha, e o custo é baixíssimo, você já consegue fazer a sua primeira encomenda e fazer sua primeira divulgação, postar e dizer, olha, eu estou aqui, eu faço, com um custo mínimo realmente, tá? Agora, outra coisa importantíssima, a cartonagem, né? Então, realmente é uma coisa que a gente incentiva muito, porque você fazer, o custo também é muito barato, né? Papelão cinza, né? O papel do revestimento é muito barato, tudo sai muito barato você fazendo. O que é que encarece? É a mão de obra. Então, até tem floriculturas, tem empresa, tem pessoas, olha, que alguém trabalha aí com cesta. O que que acontece? Todo negócio tem uma entre-safra. Você vai ficar parado? Não. Você vai produzir aquelas cestas de cartonagem, aquelas caixas, para você utilizar na vaca gorda. Então, toda hora você vai estar produzindo. Então, essa é uma senha importantíssima. Você economizar na entre-safra, né? Às vezes a pessoa, ou ela trabalha sozinha, então ela está sem encomenda, então ela vai fazer a embalagem. Então, a gente incentiva por isso, porque você realmente otimiza muito as suas margens de lucro. Então, e a caixa realmente tem assim uma caixa, eu acho que aqui, ó. Essa aqui não está decorada, né? Não, só para mostrar. Só para mostrar. Essa caixinha aqui, gente, é coringa. Porque você, por exemplo, para qualquer tipo de lembrança, casamento, você coloca o inicial, você coloca pombinho, primeira Eucaristia, você coloca o Espírito aqui, Santo, né? você coloca uma mensagem, você adesiva. Então, o custo é nada dessa caixa. E você, imagina, você fazer uma encomenda de 20 caixinhas, 30 caixinhas. Então, custo baixo, fácil de fazer. Como é o nome desse curso, Dani? Das caixas cartonadas versáteis. Caixas cartonadas versáteis. Então, teve essa de tecido, que também a forma de fazer é bem parecida. Exatamente. Tem ela no papel, que essa aqui é no papel. Ela nem tá decorada essa, que eu não ia falar sobre ela, né? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um presente. Não próxima live, quinta-feira. Próxima live, quinta-feira. Eu vou mostrar para vocês e vou montar junto com vocês uma pequena lembrança. E como é que nós estamos direcionando isso? Porque aqui nós estamos perto de hospital, então estamos direto procurando presente para... eu queria tanto levar uma lembrancinha para um médico. Então a gente vai começar a fazer uma variedade de lembrancinhas, que a pessoa olha para a lembrancinha e diz, olha, eu posso fazer essa combinação e posso levar para o meu médico. Então, o que é isso? É a escuta, é a pesquisa. Isso é permanente. O cliente que vai fazer biscoito, eu adoro contar esse exemplo. Não sei quantas vezes já contei, mas já contei muito, porque é muito linda essa história. Ela veio fazer para os netos. Por quê? Porque ela faz tudo para os netos, né? Então, ela aprende a fazer coisas, em qualquer área que seja, para os netos. Ela faz receitas para os netos. Então, ela vem fazer biscoito para os netos. E o que aconteceu? Bombou. Foi assim, super aceito. E ela rapidamente, os biscoitos, né? Então ela começou, quando pensou que não, ela mandou para nós tudo postado já no saquinho, com lapela e tudo.
uau! E aí, incrível, não foi o que nós fazemos mais sucesso, né? Esse nosso, porque nós damos 3 receitas no curso do Biscoitos Afetivos, que encantam. A gente dá o tradicional, a gente dá o de ninho e a gente dá o de maracujá. Então, o segundo lugar é ninho e o terceiro lugar é maracujá. Agora pergunta qual é o primeiro lugar dela? Maracujá. Maracujá. Eu acho que porque os netos gostaram mais do maracujá, e aí começou a divulgar o maracujá e é o que ela bomba, é vendendo o maracujá. Tá certo? A Dani já publicou isso nos stories, né? Inclusive falando quem era. Quer falar alguma coisa, não? Não, então ela fez a mesa dela, né? A mesa de doces não existe mais, docinhos tradicionais. Agora a mesa é linda e maravilhosa com os casadinhos. Que casadinho você pode colocar a cor que você quiser, né? Tudo isso você aprende no curso. E também com os carimbados. Então foi um toque super especial, foi briga por esses biscoitos. E hoje em dia ela tem, acho que são 5 netos. Agora ela não faz mais só para os netos, hoje ela recebe encomendas também. Então ela estava inclusive no curso de cartonagem, né? Também no último, que é justamente para poder fazer as caixas das próprias lembranças dela e poder valorizar ainda mais o produto dela. Então é isso que a gente trabalha muito, né? De coisas que você faz, com os cursos que você aprende aqui, você consegue colocar em prática e já compor um prato que encantam, né? Dos biscoitos e falamos das caixas cartonadas. Esses 2 produtos, esses 2 cursos, eles conversam entre eles. Então, você sai do biscoito individual, né, com lacinho e tal, né, você pode montar caixinhas, entende? Vai dando o passo. Então, outra coisa importante, você não vai aumentar muito os custos, mas você vai poder aumentar o valor agregado do presente que você está entregando com esses 2 cursos que conversam. Por exemplo, no curso de resina, né? O curso de resina tem cliente que começa direto fazendo o quê? Chaveiro. É pequenininho, gasta pouco material, todo mundo precisa de um chaveiro, todo mundo adora uma inicial. Presentear com uma coisa que marque e que seja um custo barato. Então, é uma coisa super importante. Aquela outra peça também que tem muita... Você pode colocar uma foto, né? Você pode colocar a ultrassonografia. As coisas, as informações do nascimento. As informações do nascimento, o dia que nasceu, o tamanho. Então, o cordão umbilical pode ser eternizado. A música, ou a música de niná, uma música preferida da mãe, pode ser colocada com QR Code. E o custo é barato, você fazendo. Então, são 2 coisas. Caneta é outra coisa que bomba, porque o custo também é pequeno, né? E é muito procurado. Todo mundo quer uma caneta. Quem não gosta de receber uma caneta de presente, né? E outra coisa, gente, que tá muito, muito em alta, é a arte sacra. A arte sacra, se você for procurar no mercado para vender, assim, para comprar, você encontra imagens a partir de R$200, né? São imagens bonitas, mas as que a gente faz são mais lindas ainda. Então é um mercado, assim, muito bom da arte sacra. Todo mês a gente tem curso aqui, sempre lotado. Pessoas buscam muito. E muita gente procura, muitas vezes, para presentear. E às vezes começa justamente presenteando e acaba virando negócio, porque as pessoas gostam e querem. Como é que eu faço? É você que faz? Eu quero também. E aí acaba que vai começando o negócio, né? E aí eu até queria falar pra vocês de algumas dicas práticas pra gente finalizar, né? Não, deixa eu falar sobre uma coisa. Sobre cursos que conversam, né? Por exemplo, você pode dar um presente, né, para uma amiga que recebeu, que teve um neném, né? Então, acho que foi na live passada, na retrasada, o que a gente fez? A gente fez uma caixa, aí podia ser acartonada, mas a gente usou diferente, usou acrílico. Aí colocou a naninha, colocou biscoitinho, colocou balãozinho. Então, esse já é um presente mais elaborado, mas também o custo dele é baixo, gente. E no caso, você dá de presente, se você for dar um presente para sua amiga, você não vai conseguir dar um presente mais barato do que isso. E é uma super propaganda, você vai poder fotografar, você vai poder colocar no seu feed, nos seus stories, e a sua amiga e todos os parentes vão poder ver e dizer, uau, tá bom? Então, é importante ter por isso é importante ter esses cursos, né, e esses produtos que conversam. Por isso que a gente
realmente resolveu fazer as lives para poder estar linkando com vocês. Então, ou a gente vai conversar com algum tema pertinente que vocês mesmos estão pedindo, no caso, como começar, é uma coisa recorrente aqui nos cursos. E pedindo diretamente para Dani. Então, a gente realmente resolveu abrir essa live para responder isso para vocês. Nesse dia foi pequeno. Ele começou com o primeiro passo, ele começou no pensamento. E o que aconteceu depois do pensamento? A ação. E mais outra. E aí foi crescendo. Então, não existe um grande negócio hoje que antes não foi pequeno. Tá bom? O que mais? E aí eu queria, para finalizar, não sei se a senhora quer finalizar com algo mais, não, né? Pode ser. Mas eu queria finalizar para falar algumas dicas práticas para você, certo? Para você que quer iniciar e dar esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é escolher algo que você goste, algo que você tenha afinidade. Se você não sabe ainda, se você ainda não tem conhecimento, busque esse conhecimento. Se você já fez algum curso na Mil Ideias, ou cartonagem, ou biscoitos afetivos, ou casadinhos, dê o primeiro passo. E como é que eu dou esse primeiro passo, né? Produza. O primeiro passo é produzir. Tem gente aqui nos cursos que produz, posta. Já tem gente, ai que lindo, eu quero. E já vende, né? Posta então na você, hora do curso. Exatamente. Então você tem que dar o primeiro passo e se vender, né? Se você só fizer o curso, ou se você só aprender, se você tiver habilidade e não apresentar para as pessoas, você nunca vai conseguir transformar em um negócio, né? Então, outra dica muito legal é você presentear pessoas com coisas que você faça, que foi feito por você. Então, por exemplo, a arte sacra é um presente maravilhoso. Você vai fazer um presente de convite de padrinho de batismo. Você vai lá, pode fazer uma caixa cartonada. Se você ainda não tem esse curso de caixa cartonada, compre uma embalagem bonita, coloque uma arte sacra, coloque uns biscoitos afetivos que encantam, mas escolha algo, né? A gente tem muitas inspirações de alunas, né? Tanto de arte sacra, como de biscoito, de cartonagem, que foi lá, fez, começou a presentear e começou a receber encomenda. Então, hoje, não só com as redes sociais, você pode fazer com suas redes de contato. Eu, por exemplo, na igreja que eu comungo, eu levei, na verdade, isso foi sem nenhuma intenção. Foi realmente assim, porque era para cada um levar, podia levar algo na hora da comunhão, né? Pra gente comer. E aí eu levei os biscoitos afetivos que encantam com carimbo de fé. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei individualmente no saquinho, coloquei o adesivozinho, o adesivo da Mil Ideias com contato. E aí, as pessoas, quando eu fui ver, ai, quem é que faz? Quem é que faz? Ai, foi tu que fez? Ai, tu faz? Como é que faz pra encomendar? Então, nesses pequenos movimentos, você começa a ter as encomendas. Então, assim, eu fui sem uma intenção, né? Mas vocês podem fazer movimentos com intenção, sim, né? Então, se você vai presentear uma pessoa, presenteie com coisas que você faça que você pode transformar em dinheiro. E aí você começa a ver a reação da pessoa, né? Aí você começa a divulgar o seu trabalho, começa a postar no Instagram. E aí, realmente, eu acho que é a chave para você começar a ter essa vontade de continuar e ver, assim, que tá tendo resultado, né? Deixa eu falar uma outra coisa, né? E assim, a questão do movimento, né? E eu disse para vocês que a gente está sempre nesse lugar de estar começando. Por quê? Porque você começa, os alunos, os clientes começam a pedir algo, então a gente vai ter que estar do zero, a gente não tem, a gente vai ter que pesquisar ou vai ter que desenvolver, vai se virar nos 30, mas vai trazer, tá bom? Eu queria falar para vocês que, olha só, a gente vai ter esse curso de pintura em taças, né? Essa aqui, quando a Lili esteve aqui, ela que pintou essa taça, né? Mas vocês aguardem, a gente vai ter pintura em taça, pintura em garrafas, que isso é altamente... Eu levantei o custo, sai em torno de R$20 uma taça. E há quem venda por R$160. Então...
aproveitar agora, esse tempo de final de ano que tem muito presente. Aqui as taças se conversa com cartonagem, arte sacra conversa com cartonagem. Então se preparem, né? Façam os cursos, esteja preparada para o seu oferecer, o seu cliente chegou, você disse, eu tenho, né? E outra coisa que também as clientes pedem muito é essa parte de desidratação. A gente também já tá na programação? Tá. E das taças já está? Das taças não. Taça não está, mas já está da desidratação. Então, o que acontece? Custo, né? Você pode baratear muito, né? Você mesmo desidratando as flores, né? Porque dá um toque muito especial e é uma coisa que termina encarecendo o seu produto se você não sabe a técnica. E o curso de flores desidratadas, gente, vai ser na próxima quinta-feira, mas já estão com as vagas esgotadas. A gente já tem uma turma extra que será em outubro. Então, se você ainda não conseguiu participar dessa turma, já fala com a gente, garante sua vaga, que vai ser incrível. Você tá vendo o que ela tá falando? Tá? Por que a gente lançou e já preencheu? Porque realmente é limitado, é um curso prático, né? Que as pessoas realmente precisam ter um espaço, não pode ser muita gente. E como tinha uma lista de espera, a gente vai ter. Você quer ficar na lista de espera? Quero. Você quer ficar na lista de espera? Eu quero. Se vocês quiserem participar do primeiro curso de taça, já fiquem na lista de espera. Já tô dando a senha, nem divulgou ainda, né? Ainda não. A gente já tem a data, mas não divulgou ainda. E já podem, se quiser fazer o desidratado, já pode reservar sua vaga para a próxima data, que vai ser em outubro. Tá bom? Vai ser dia 16, se eu não me engano. 16, né? Vai. E o Amor Seixas falou aqui, manda um alô para João Patos de Maranhão, olha o alô. Como é o nome da São João do Patos? Que prazer grande, olha só, eu sou do Piauí. Amor Seixas. Adoro a comida do Maranhão, adoro o povo do Maranhão. Eu sou piauiense, imagina ali do lado, colado, né? Então, um beijo grande pra você. Que bom saber ter outro estado aqui com a gente, né? E lembrando que nós temos também cursos online, né? Em breve teremos também o curso de biscoitos afetivos online, né? Se preparem, né? Inclusive a gente já tem lista de espera também. Então, muito bacana. Então, gente, lembrando que o importante não é ter tudo pronto, mas começar dando o primeiro passo. Então, é isso. Eu queria finalizar com isso, mas eu vou fechar pra minha mãe dar um alô e dar um tchauzinho pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui ainda nos comentários que ainda dá pra responder. E lembrando que próxima quinta-feira temos mais live às 17h30. Estaremos presentes, teremos o Faça Você Mesmo na prática, com muita inspiração, já para você que quer botar até ideia e já começar a colocar em prática. Então tem alguém, tem alguém aí que falou que trabalha com cesta. Eu vou montar, isso que eu vou montar é uma mini cesta de biscoito, mini cestinha de biscoito, já tá feito o projeto, né? E vou montar uma cesta maior também, para inspirar vocês a fazer a cartonagem e combinar os presentes de biscoito fazendo cestas. Porque no final do ano a gente vende muitas essas mini cestas com champanhe. E essa cesta que eu vou ensinar, ela não é de final de ano, ela é também de final de ano. É só você colocar um produto direcionado para o Natal, que já virou natalina. Mas ela pode ser um feliz aniversário, pode ser um de agradecimento, ela se aplica realmente para o ano inteiro. Né? Então, eu não sei qual é a sequência, mas eu já sei desses dois que eu vou apresentar, tá certo? E eu queria reforçar para vocês e lembrar que todo grande negócio um dia foi pequeno. E o seu também pode começar hoje. Um beijo no coração de vocês, foi maravilhoso estar aqui com vocês esse final de tarde. Beijo, beijo.